Pode sentar. Vereradíssimo Padre Ivoli, Padre Arthur, vererandas irmãs, meus amados irmãos, celebrando então a Imaculada Conceição de Nossa Senhora. Todos nós ficamos admirados com a visita do Papa à Turquia. Aliás, eu trago para todos a bênção dele de modo especial. Estive com ele agora nesse mês de novembro e pedi uma bênção especial para todos os paroquianos de modo especial daqui. E ele deu uma bênção, é claro, para todos vocês. Depois eu vou contando pouco a pouco como foi a viagem. Claro que eu fui ao Papa para entregar o meu episcopado, como é a obrigação de todo bispo que faz 75 anos. Mas ele não aceitou, não? Disse, não, vai continuando mais, continua mais. Eu aceito o sacrifício, né? Como eu disse, se eu sou ainda necessário para alguma coisa, como já dizia São Martinho, eu não recuso o trabalho, eu aceito. É a igreja, é a vontade de Deus expressa pela igreja. Mas então, todos nós ficamos bem encantados com a visita do Papa à cidade de Niceia, na Turquia, Izmir hoje. E o Papa foi lá para comemorar o 1700 anos do Concílio de Niceia, que foi o primeiro concílio ecumênico, depois do de Jerusalém, é claro. Primeiro concílio ecumênico, porque no começo da igreja, depois que Jesus fundou a igreja com os apóstolos, eles foram propagar, os apóstolos foram pregar para o mundo todo, e a igreja foi se estabelecendo. São Pedro fez a sede de Antioquia e depois foi para Roma, fundou a sede de Roma. Por isso que nós dizemos que a nossa igreja é romana, católica, apostólica e romana, porque São Pedro fez a sede lá em Roma, onde ele está sepultado, lá na grande Basílica de São Pedro. Então, e a igreja começou a se propagar por todo lado. E os apóstolos foram estabelecendo as sedes episcopais. Nós temos, por exemplo, em Lyon, na França, a sede episcopal já feita lá no século II. São Policarpo já era bispo de Esmirna, no século II. Discípulo dele, Santo Irineu, foi fundar em Lyon, na França. A sede episcopal de Santo Irineu está lá na França. Então a igreja foi se propagando nos 3 primeiros séculos com as várias sedes episcopais. Mas aí, quando a igreja começou a se expandir, começaram as perseguições. Houve muitas perseguições, principalmente da parte dos imperadores romanos, que não queriam permitir o cristianismo. E daí perseguiram os cristãos, muitos cristãos foram mortos, houve muita dificuldade. E a igreja rezava, sofria e rezava. Mas, depois veio o imperador Constantino, cuja mãe era cristã, chamava-se Santa Helena, que era a mãe do imperador, e o foi catequizando. De tal maneira que Constantino, depois que venceu aquela batalha, onde ele viu escrito no céu aquela frase, com este sinal vencerás, é o sinal da cruz, ele então deu liberdade aos cristãos. Acabaram as perseguições. Isso já estamos no começo do século IV. Pois bem, mas aí começaram a aparecer as heresias. Muitas heresias trinitárias, cristológicas, começaram a negar a Santíssima Trindade,
alguns hereges. E houve um herege, que por sinal era um diácono da igreja, que começou a propagar a heresia. O nome dele era Ario, ou Ário. E essa heresia levou o nome de arianismo. E começou a propagar por toda parte. E em que consistia essa heresia? Que Jesus não é Deus. Jesus é muito importante e tudo, mas não é Deus. Essa foi a grande heresia do arianismo. Houve muitos combates, muitos bispos bons que propagaram a verdadeira doutrina, mas a situação estava ficando ruim. Então, o imperador Constantino, junto com o Papa, convocou um concílio que se reuniu ali no Oriente, na cidade de Niceia, que fica hoje na Turquia. Viram o Papa sobrevoando de helicóptero o lugar onde foi o concílio de Niceia. Hoje é uma igreja em ruínas, e lá ele se reuniu, e lá ele rezou o credo de Niceia, que nós rezamos na missa. O credo que o padre reza na missa é o credo do concílio de Niceia, e depois foi completado pelo concílio de Constantinopla. Por isso que é o credo niceno-constantinopolitano. É o credo que nós rezamos na missa. E ali, então, nesse concílio, foi condenado a heresia do arianismo e foi proclamada a divindade de Jesus Cristo. Ele é Deus como o Pai, como nós rezamos no credo. Credo in unum Deum, Patrum omnipotentem, creio em Deus Pai Todo-Poderoso, factorem celi et terra, visibilium hominum et invisibilium, de todas as coisas visíveis e invisíveis, et in unum Dominum Iesum Christum, e um só Senhor Jesus Cristo, Filho unigenitum, Deus de Deus, luz de luz, Deus verdadeiro do Deus verdadeiro, gerado, não criado, consubstancial ao Pai. Essa foi a definição do Concílio de Niceia. Lembra-se que quando nós cantamos o credo dos apóstolos, mas na missa é rezado o credo de Niceia. E ali, então, foi proclamada o dogma mais importante do cristianismo. Jesus Cristo é Deus, é o Filho eterno do Pai, consubstancial ao Pai, igual ao Pai em tudo, como Deus. E Ele se fez homem. Por causa de nós homens, pela nossa salvação, desceu do céu e se encarnou, por obra do Espírito Santo, no seio puríssimo da Virgem Maria, e se fez homem. É nessa hora que o padre ajoelha, na hora do credo, porque é a humanidade de nosso Senhor, a encarnação do Verbo. São Paulo diz lá que Deus escolheu uma mulher, né? Mandou seu filho ao mundo, nascido de uma mulher. Essa mulher é Nossa Senhora escolhida. E por isso, como ela devia ser a mãe, era no seu seio que ia se formar a humanidade de Jesus. Por causa da honra devida a Jesus, ela foi preservada do pecado original. É a sua Imaculada Conceição, por causa da encarnação do Verbo. Tudo é por causa de Jesus. Então Nossa Senhora foi preservada. É a festa que estamos celebrando hoje, a Imaculada Conceição, que a igreja sempre acreditou. Sempre houve a festa da Imaculada Conceição, mas o dogma foi proclamado em 1854 pelo Papa Pio IX. Nossa Senhora depois apareceu em Lourdes. Quando a Santa Bernadette perguntou o nome dela, ela disse: eu sou a Imaculada Conceição. Então Nossa Senhora foi concebida sem o pecado original, por causa de Jesus, porque Deus ia tomar a humanidade no puríssimo seio de Maria.
por isso que ela é imaculada. E nós festejamos sua Imaculada Conceição, Nossa Senhora da Conceição, Nossa Senhora Imaculada. Vamos hoje honrar então Nossa Senhora, os 4 dogmas marianos: a Imaculada Conceição, a sua virgindade perpétua, a sua assunção corpórea e a sua maternidade divina, que foi a primeira, foi no concílio, portanto, de Éfeso, logo depois do concílio de Nicéia. Vamos agradecer a Deus. Nós somos filhos de Nossa Senhora, porque somos irmãos de Jesus Cristo, que se fez homem. Então honramos especialmente Nossa Senhora. Estamos nos preparando para o Natal. Ali já estamos na 2ª semana do Advento, as velas ali do Advento, preparando-nos para celebrar o Natal de Jesus, que veio de Nossa Senhora. Assim como a gente prepara o presépio para ser bem arrumadinho, bem bonito, ali vai ser arrumado ali atrás, Deus preparou o puríssimo seio de Maria para receber a humanidade de Jesus. Por isso ela foi imaculada, preservada de toda e qualquer mancha de pecado, especialmente do pecado original. Vamos honrar Nossa Senhora, vamos honrar Nossa Mãe do Céu. É por ela que nós vamos a Jesus. Jesus quis vir ao mundo através dela, e nós vamos a Ele através dela, através de Nossa Senhora. Por isso que nós a invocamos, nós a honramos, nós cantamos a ela, nós pedimos a ela, pedimos a sua intercessão, que ela interceda por nós, junto a Jesus e junto ao Pai. E vamos agradecer tantas graças que recebemos na igreja. E eu estou agradecendo hoje os meus 51 anos de padre. 51 anos que eu sou sacerdote para o povo. O sacerdote é para os fiéis. É o intermediário entre Deus e o povo, para trazer as graças de Deus, os sacramentos, o batismo, a absolvição, a comunhão, a Santa Missa. E agora, como bispo, mais ainda, ordenando os padres. Eu já ordenei nesse período 25 padres, então 25 padres ordenados para a igreja. Então, o bispo é o sumo sacerdote, é o supremo sacerdócio, exatamente para isso, para atender a igreja, para levar aos fiéis nosso Senhor. Todos nós somos servos uns dos outros. O bispo é o servo dos fiéis e dos padres, como o Papa é servo de toda a igreja. Como Nosso Senhor disse, ele queria ministros, quer dizer servidores, aqueles que servem a igreja. E eu estou aqui para servir, já nesses 50 anos de sacerdócio, exatamente para servir ao povo. Hoje, 51 anos, servir ao povo, ajudar as pessoas a ir para o céu, dar bons conselhos, indicar o caminho, dar a graça dos sacramentos, do batismo, sacramento da confissão, da Eucaristia, enfim, os sacramentos todos, para que as pessoas se encaminhem para o céu. Essa é a função da igreja. Então, eu trago para todos a bênção do Santo Padre, o Papa Leão XIV, que graças a Deus expliquei tudo para ele, como é que funciona a nossa administração apostólica. E eles, claro, não é só o Papa, os outros secretários também perguntaram como é que funciona, quais são os hinos que nós cantamos, como é que é a Santa Missa, como é a participação do povo. É a nossa comunhão, a comunhão com a igreja toda, a nossa comunhão com os outros bispos, os bispos aqui da região, os bispos da Conferência Episcopal, enfim, como nós estamos unidos à igreja. Graças a Deus, nesse período que eu sou o bispo aqui, tenho procurado, nesses 20 e poucos anos, procurado encaminhar para a comunhão, o espírito de comunhão da igreja. Nós não somos um gueto, nós não somos um grupo separado, nós somos católicos. E graças a Deus o Papa sentiu isso, e por isso que ele nos aprovou e nos pediu para continuar apacentando o povo de Deus. Que Nossa Senhora Imaculada Conceição nos proteja, nos guarde,
como nós rezamos sempre, bendita seja Santa e Imaculada Conceição da bem-aventurada sempre Virgem Maria, Mãe de Deus. Ó Maria concebida sem pecado, rogai por nós que recorremos a vós. Amém. Vamos abrir o inário na página 26 para rezarmos a nossa profissão de fé. Credo in unum Deum. Creio em um só Deus, Pai onipotente, Criador do céu e da terra, de todas as coisas visíveis e invisíveis, e em um só Senhor Jesus Cristo, Filho unigênito de Deus, nascido do Pai antes de todos os séculos, Deus de Deus, luz de luz, Deus verdadeiro de Deus verdadeiro, gerado, mas não feito, consubstancial ao Pai, pelo qual foram feitas todas as coisas. Ele, por causa de nós homens, em nossa salvação, desceu dos céus e se encarnou por obra do Espírito Santo